Olá, meninas do Cafezinho da Tarde, bem-vindas a mais um dos nossos podcasts no estudo Bem-aventurada, nesse ano de 2022. Eu sou Karina Barber e eu venho compartilhar um pouquinho com vocês do que Deus tem me ensinado na minha jornada da maternidade intencional. Pega o seu cafezinho, senta aqui conosco e vamos aprender um pouquinho no livro Cultura Materna, Mother Culture, da escritora Karen Andreola. Lembrando que esse livro ele não está ainda traduzido para a língua portuguesa, então eu fui fazendo as leituras dele em inglês, fazendo os meus resumos pessoais, aplicando no meu lar, aplicando na minha vida, e agora eu venho compartilhar com vocês um pouco do testemunho dos últimos capítulos. Hoje a gente vai abordar os capítulos 31 ao capítulo 40. Vou começar com uma oração. Senhor Deus, obrigada por cada mulher que está aqui sentada ao redor dessa mesa comigo, em seus lares, construindo suas famílias. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos ser fiéis, sinceras e dedicadas. Senhor Deus, obrigada pela vontade que o Senhor colocou em nosso coração de te obedecer. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda, ó Pai, a estar cada vez mais próximas a Ti e ter a paz que excede todo entendimento nos nossos lares, semeando diariamente a Tua vontade, que é boa e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Andreola começa falando: se você não conseguir encontrar uma mulher de Tito II em sua comunidade, peça a Deus sabedoria, estude e esforce-se para ser uma. Como vocês sabem, o Cafezinho da Tarde surgiu justamente desse desejo em meu coração. Eu estive em 3 igrejas desde que eu me mudei do Brasil para cá. Uma igreja eu fui membro por 3 anos, outra igreja por 3, 4 anos e nessa igreja atual que eu sou membra, eu estive desde que eu estava grávida do Thomas, então já faz 6 anos, né? Quase 7 anos. E eu sempre tive dificuldade de encontrar mulheres para ter um relacionamento dentro da igreja de uma mulher de Tito II. Na minha primeira igreja eu tive a minha avó, mas não foi nada formal, não foi ninguém que chegou para mim e falou: ei, eu vou me dedicar a você, eu vou fazer estudo bíblico com você. Nunca aconteceu isso, pelo menos aqui. Sempre foi eu tentando buscar. Então, quando eu estava nessa primeira igreja que a minha avó veio e ela, de uma forma natural, se disponibilizou a ser minha amiga. Por vários anos a minha avó foi a minha única amiga aqui nos Estados Unidos. Então, ali de 2009, quando eu mudei para cá, até 2012. Então, foram 3 anos, né? Quando eu mudei para a segunda igreja, que a gente foi servir com os jovens que Deus me deu, a minha irmã e o meu filho do coração, né? Meu filho de intercâmbio e a minha irmã, que eu chamo de minha irmã do coração, foi quando eu comecei a ter contato com outras mulheres. E uma delas eu conheci quando um missionário da igreja estava sendo mandado para a Espanha, o filho dessa minha irmã ia ser missionário no Japão, e a gente começou a fazer estudo bíblico junto, e foi daí que surgiu o Cafezinho da Tarde. Ela vinha para minha casa quando eu estava grávida da Bela, de 8 meses, e a gente fazia cafezinho junto. Então a gente estudou o livro Esposa Excelente, estudamos o livro Sábia e Conselheira, de Martha Peace, e estudamos outros livros cristãos juntas. Então, a gente fizemos cafezinho juntas numa fase de uns 3, 4 anos. E foi uma bênção muito grande. Ela na época, 30 anos mais velha que eu. Embora não fosse a questão de uma mulher de Tito II da minha igreja local, mas era uma pessoa, ela e minha avó, as duas, que me encaminharam na fé. A minha avó por convivência, por testemunho,
e ela por estudos bíblicos mesmo. Mas nenhuma delas duas foi alguém da igreja que chegou para mim e falou, olha, você gostaria de ser discipulada, você gostaria de aprender comigo? Foi algo mais natural, mais por amizade. Eu não sei até que ponto isso é beneficial, né, por elas terem tido uma convivência de vida, não apenas de estudo, mas eu acredito que existe a necessidade de haver os dois. Caso você não tenha essa pessoa na igreja, que foi o meu caso, eu não tive alguém na minha igreja, eu decidi me tornar essa mulher. E eu ainda estou neste processo de me tornar essa mulher. Hoje a gente tem, dentro, né, da minha comunidade, eu tenho na minha igreja local, nós já somos membros vai fazer 7 anos, e eu tenho pessoas que a gente tem crescido junta na fé. Temos sido mulheres de Tito 2 uma para as outras. Mas eu já cheguei até a recorrer e pedir para mulheres para fazerem isso para mim, mas eu não tive essa volta. Então eu oro e peço a Deus que quando o momento chegar, eu possa ser isso para as outras mulheres. Eu já estou tentando ser para mulheres mais jovens do que eu, pessoas que estão com bebês pequenos e aconselhando e andando por caminhos que eu já caminhei, né? Inclusive vocês aqui do cafezinho. Mas eu tenho um desejo muito grande de fazer isso na minha igreja local. E eu peço a Deus que o momento certo chegue, né? Para que eu possa estar ajudando essas pessoas e Deus possa estar utilizando. Mas enfim, o que ela encoraja se você não tem alguém assim, que você possa ser esta pessoa. Se tornar esta pessoa através do estudo, né, da palavra de Deus e da vivência no seu lar. Ela fala, quanto ao casamento, não importa quão diferentes as personalidades são. Se eles se impulsionam na mesma direção, servindo o seu Pai Celeste, este é o mais alto propósito da existência. A coisa mais importante que um pai pode fazer por seus filhos era amar a sua mãe. Theodore Hesburgh. Modéstia é a guardiã da pureza para todas as idades. Quando a atribuímos à cultura materna, ela também nos protege contra arrogância, egotismo e vaidade. Uma mulher cristã glorifica a Deus e alegra quando ela busca modelar modéstia, fazer da força e dignidade as suas vestimentas, ter a coragem de suas opiniões, observar o sentimento dos outros e floresce na beleza de seu caráter. Outra citação, costurar é uma forma de servir aos outros. Ela se dedica a manter a sua casa limpa, as refeições saudáveis, as lições interessantes, os feriados especiais e felizes, assim como os domingos, mas ela é tão ocupada que corre o risco de ter o seu espírito vazio de estamina. Não podemos negligenciar o eterno por conta do presente urgente. Colossenses 3:14 diz o seguinte: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Provérbios 31, versículo 25. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Versículo 26. Fala com sabedoria e ensina com amor. 27. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. 1 Timóteo 1:9. Da mesma forma que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, e não se adornem com tranças e com ouro, nem com pérolas ou roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. A gente lembrando, às vezes eu esqueço que muitas de vocês pegam um podcast, não pegam o outro, né? De explicar para vocês a minha história com relação aos meus avós, minha irmã e o meu filho.
Eu orava muito quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos e eu me sentia muito sem família. E em coisa de 3, 4 anos, Deus me deu os meus avós adotivos na minha primeira igreja, que me adotaram. Depois descobri que eles me viram e sentiram no coração o desejo que se eles não me ajudassem, eu não ia conseguir resistir aqui. Eles me confidenciaram isso, então para mim assim, foi realmente Deus tocando no coração deles para me ajudar. E se tornaram assim meu alicerce aqui, né? Eles faleceram nos últimos 2 anos, então eu ainda estou lidando com o luto deles, do falecimento deles. Mas os meus avós, e daí isso foi de 2009 a 2012. 2012, Deus me deu a minha irmã, que para mim é como irmã, os filhos dela são como meus sobrinhos, ela tem os meus filhos como sobrinhos dela. Ambas não temos irmãs biológicas, então ela é como se fosse a minha irmã mesmo. Que é uma amiga da minha idade, na minha igreja, na minha segunda igreja aqui. E através dessa igreja, Deus também me deu meu filho de intercâmbio. Então, hoje eu tenho 3 filhos, né? 2 biológicos e 1 de intercâmbio, que eu considero como filho. Eu criei, né, dos 16, e aconselhando, e investindo, e amando, e cuidando, e ensinando, exortando, brigando, dos 16 até agora 25 anos. Então, assim, Deus foi muito generoso comigo. E Deus proveu. Hoje, né? Hoje eu tenho meu filho aqui perto de mim, graças a Deus, a minha irmã também. Não tenho mais os meus avós, mas tenho toda a herança de 13 anos de investimento deles na nossa vida, da família. Então, só abrindo aspas aqui para esclarecer para vocês quem são os meus avós, a minha irmã e o meu filho. Do capítulo 37 ao 39, Karen trata a questão do ensino, né? Ela começa falando que as crianças, né, eles têm uma curiosidade dada por Deus quando a mãe proporciona uma variedade de ideias interessantes para pensar. Eles crescerão e eles aprenderão algo novo todos os dias dessa forma. Na forma gentil de aprender, a criança está diretamente em contato com bons livros, natureza, arte e música. Sua educação é eficiente. Nós confiamos que Deus trará os frutos às pequenas sementes que plantamos diariamente. Quando Deus multiplica a comida, Ele a abençoou e fez superabundar. Que obedecer a Deus seja com o que ela se importa acima de tudo. Faça algo que você tenha que fazer juntamente com algo que você queira fazer diariamente. Uma mãe perde a alegria da educação quando a receita exata obscura a aplicação pessoal. Então, muitas vezes a gente quer fazer as coisas, porque tem que ser aquela perfeição, aquela receita ali, tudo. E não é isso, a gente tem que entender. Eu vi uma comparação muito bonita essa semana da minha psicóloga, uma das psicólogas, né, da nossa família. Nós temos 2 psicólogas, e uma delas estava falando que a educação no lar, ela é como uma roupa feita por alfaiate. Se você for numa loja, você pode comprar uma roupa que vai te servir perfeitamente, né? Como ir para uma escola comum, vai ter educações que vão servir o seu filho. Nem toda escola é ruim, nem todo ensino escolar é ruim. Eu não sou contra a escola, né? Eu sou a favor da família. Então, desde que a família consiga funcionar ali de uma forma efetiva e uma forma construtiva, mas o nosso lar, eu vejo que realmente o ensino no lar é a forma mais efetiva de semear Cristo na vida das crianças e da família, né? Porque o ensino no lar não é apenas para os filhos, é também para os pais. Mas, se você pega esse ensino e você pega o tecido, né? Você escolhe o tecido, você escolhe o corte, você faz as medidas e você faz a roupa, é muito mais fácil é mais difícil fazer a roupa do que ir numa loja e comprar. Mas é muito mais perfeito a forma como a roupa vai sentar no corpo. Porque ela foi feita exatamente
para aquela específica situação. Então, a roupa da minha filha vai ser diferente da roupa do meu filho, porque eles têm corpos diferentes, moldes diferentes, modéstias diferentes, vamos colocar assim, né? A forma de vestir é diferente, embora os dois são modestos, mas a forma do vestir da menina vai ser diferente da do menino, no sentido do que cobre, como cobre, o que aperta, onde aperta. E isso também é educação. A educação, ela é feita, os moldes, o que eu ensino, as coisas familiares a gente ensina junto, mas as coisas individuais, o Thomas vai ser específico e a Bela vai ser específico. Então, o ensino no lar, ele é isso. Ele é essa alfaiataria de fazer o que é melhor para cada indivíduo e, ao mesmo tempo, para a família. Cada família vai ter, embora as raízes sejam semelhantes, mas ela vai ter frutos e vai ter formas de aguar diferente, né? Eu vejo cada família é uma planta diferente. Embora todos estamos no jardim de Cristo, mas cada família é uma planta diferente. Então, você não vai cuidar de um cacto do mesmo jeito que você toma conta de uma macieira, entendeu? Você não vai podar igual, você não vai fazer igual. Ela fala, uma visão sem um plano é só um sonho. Um plano sem uma visão é um trabalho penoso. Uma visão e um plano são a esperança do mundo. Festividades não fazem a si mesmas, mães fazem as festividades. É um sonho até você escrevê-lo e então é um alvo. Essa questão das festividades entra bem na parte de momentos preciosos, né? A importância de fazer cada momento contar para que a gente possa semear Cristo, né? Um bom exemplo, essa semana aqui nos Estados Unidos, o pessoal celebra o Halloween. Nossa família celebra a Semana da Reforma Protestante. Hoje vamos ter, se Deus quiser, um café da manhã super especial e meus filhos vão compartilhar com o pai o que é que eles aprenderam sobre Martinho Lutero essa semana, foi o que a gente estudou. E é muito importante, gente, a gente utilizar das situações da vida para ensinar. Então, no Natal a gente faz o advento natalino, na Páscoa o advento de Páscoa. E assim a gente vai trabalhando com os meninos esses momentos especiais. Eles não fazem a si mesmo, é preciso uma intencionalidade para a gente buscar recursos para estar desenvolvendo as roupas, né? A alfaiataria do lar. Filipenses 2:13 diz, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. 2 Coríntios 9:10. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. O capítulo 40, especificamente, ela reforça a questão do ensino cristão no lar. Ela diz, a razão de eu querer educar em casa é que eu não quis investir muito tempo arrancando ervas daninhas, e sim aguando, intencionalmente plantando nas almas dos meus filhos. Caso meus filhos fossem a uma escola do governo que não tem raiz na palavra de Deus, eu estaria encorajando meus filhos a viverem uma vida dupla. Com o ensino no lar, meu jardim seria um gentil, seguro e honorável e respeitoso modo de viver e ensino. Estudos indicam que 90% das crianças que terminam o ensino médio se afastam do cristianismo quando em escolas públicas. Eu não queria correr esse risco. Assim, eu semearia em solo macio e fértil as sementes de amor a Deus para caminhar no serviço dele. Formação é mais fácil do que reformação. Preparar é melhor que reparar. Isso foi muito impactante para mim, essa questão de realmente, essa é a razão
pela qual eu acredito que o ensino no lar é mais efetivo para semear Cristo do que o ensino público. Eu sei que cada pessoa vai ter a diferente visão e diferentes moldes e diferentes realidades, gente. Eu não estou falando que isso vai servir para exatamente toda a família, não é receita de bolo. Mas para o meu lar, é uma coisa que Deus colocou e eu vejo a confirmação nas necessidades dos meus filhos, no tipo de roupa que eles precisam, né? Ser feito e o meu poder de aprender para ensinar. Hoje, o meu trabalho é a minha família. Então, eu leio livros que me ajudam na maternidade, eu leio livros sobre educação, Charlotte Mason, livros para o ensino específico do meu filho, que tem suas necessidades específicas, a minha filha também. E nosso lar vai se transformando e eu, dedicada especificamente a eles, eu acredito que a possibilidade de dar certo é muito maior do que se fosse feito diferente, né? Se o meu lar funcionasse de uma forma diferente do que o que eu acredito, né, e meu esposo, que Deus deseja e nos dá a possibilidade de fazer. Ele é quem tem nos dado a força. Eu tenho as minhas limitações, meu esposo tem as limitações dele, temos os nossos pecados, temos as nossas tentações, mas em Cristo nós conseguimos. Não é algo do mérito nosso em si, é Cristo em nós. Que isso fique bem claro, que Deus é quem nos dá a possibilidade, Deus é quem nos dá a sabedoria de poder financeiramente saber utilizar a renda de um salário só, né, um dinheiro só, uma renda só na casa, onde a gente vive num bairro, em uma sociedade, aqui pelo menos nos Estados Unidos, onde a maioria das famílias tem 2 salários, a maioria das pessoas. Então, assim, eu tenho 3, agora são 3 mães que eu conheço que ficam em casa, 4, que ensinam os filhos em casa e eles só têm uma renda. A maioria das pessoas tem 2 rendas, né? E Deus tem nos dado a possibilidade e a forma de pensar e a simplicidade do vestir, do agir, para que a gente possa viver uma vida de satisfação e utilizar bem os recursos que nós temos, que Ele tem nos dado. Ela fala, a disciplina que eu diligentemente mantive, as maneiras e atitudes que eu exemplifiquei, esperei e inspirei, encorajam a visão cristã que apresentei aos meus filhos. Meus filhos estariam protegidos e cercados dessa cultura. Então, a forma de ensinar os filhos estaria uma proteção cultural aos filhos. Eu vejo isso no meu próprio lar. Tipo, tudo aqui em casa é bloqueado. Os meus filhos têm acesso a celular, que não tem linha, que não tem internet. A gente coloca a internet só quando a gente baixa os livros em áudio que eles escutam. Eles têm computador que está bloqueado ali, qualquer coisa de adulto para eles. Tudo em casa, a televisão tem senha. Então, todas as coisas que a gente tem, a gente dá a eles a possibilidade, mas com limite. Mas tem aquele limite, onde se eles estivessem, vamos dizer assim, soltos, né? Sem essa supervisão, muita coisa eles estariam tendo acesso que não deveriam. No mundo mesmo, a vocabulário, a modos, coisas simples, gente, como o Halloween aqui mesmo. Você vê, né, a quantidade de gente, inclusive cristã, que não vê nada de mal em celebrar a morte, onde nós adoramos o Deus da vida. E para nós aqui no lar, isso é uma coisa muito importante, é uma forma de botar o pé no chão e dizer, não é certo. Não temos nada a ver com as trevas, não temos nada a ver com feitiçarias, não temos nada a ver com o mal. Então, é importante para as crianças viverem isso, verem isso e poderem colocar
a sua fé à prova também. E viverem exemplificando para o mundo o que eles acreditam e o que nós acreditamos como família. Romanos 12, 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da nossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 21 diz: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Eu vou terminar esse podcast com a leitura do Salmo 1, versículos de 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então, essa é a minha oração para vocês e para mim, que tudo que a gente possa fazer no nosso lar seja para a glória de Deus, não para a nossa própria glória, e que Deus abençoe que nós possamos prosperar na glória dele todos os dias no nosso lar. Porque só dele vai vir a paz no nosso lar, só dele vai vir os frutos no futuro e no tempo certo. Salmo é bem claro quando ele fala, no tempo certo. Então, oremos, semeemos e trabalhemos nos jardins da nossa casa, né? Fazemos as roupas dos nossos filhos, que possamos fazer as roupas ali à medida para eles, escolhendo os tecidos que são importantes para a nossa família. E que Deus nos dê a sabedoria de poder estar guiando, né, o nosso lar nessa cultura materna que é tão importante para nós mães e para a nossa saúde física, espiritual e emocional, para que nós possamos estar guiando os nossos lares para a glória de Deus, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe vocês e eu vejo vocês no próximo podcast, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.